Olá, crianças! Tudo bem com vocês, terceiro ano? Vamos para a nossa atividade de hoje, atividade do dia 17/9/2020. Língua portuguesa, aprendendo gramática e sinais de pontuação. Vamos começar com o ponto final. O ponto final é esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui. Vamos ler essa frase. No meu jardim há principalmente flores. Aqui nós temos um ponto final, porque a frase terminou e indica esse término. Indica que a frase acabou. Essa frase termina com um sinal. É o ponto final. O ponto final indica que a frase terminou. Então, toda vez que tiver o ponto final, a frase terminou ali. Agora vamos falar sobre esse outro ponto, a exclamação, que é esse ponto aqui. Que belas flores colhemos no jardim. Olha aqui o ponto de exclamação. Ele é usado para demonstrar alegria, tristeza, admiração, surpresa, medo. Então, toda vez que tiver esses sentimentos, alegria, tristeza, admiração, surpresa, medo, será utilizado no final o ponto de exclamação. Que belas flores colhemos no jardim. Isso é uma admiração, uma alegria por ter colhido flores. Então, por isso que temos aqui o ponto de exclamação. Essa frase termina com um sinal. É o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado em frases que expressam alegria, tristeza, admiração, surpresa ou medo. Agora vamos ver o ponto de interrogação, que é esse ponto aqui, ó. Vamos ver um exemplo de frase. Você gosta de flores? É uma pergunta. O ponto de interrogação ele é usado em perguntas. Você gosta de flores? Você gosta de flores? São perguntas, nós estamos perguntando à pessoa. Então, quando é pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Esta frase termina com um sinal. É o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado quando fazemos perguntas. Vamos continuar, então. Agora vamos falar da vírgula. A vírgula é essa daqui, ó. No meu jardim, aí aqui, ó, por exemplo, esse tipo de flor, vamos supor que sejam lírios. Há lírios, rosas, margaridas e violetas. Então, no meu jardim, há lírios, vírgula, margaridas e violetas. Na verdade, aqui são margaridas. Aqui. No meu jardim, há lírios, margaridas e violetas. Como aqui houve uma separação entre palavras, nós usamos a vírgula para indicar essa parada, essa pausa. No meu jardim, há lírios, vírgula, margaridas e violetas. Viu que houve uma parada aqui, uma pausa e uma separação entre os tipos de flores? A vírgula indica uma pequena parada na leitura de frases, ou separa palavras, frases e expressões. A vírgula indica uma parada quando lemos uma frase, ou então ela separa algumas palavras, frases ou expressões, como houve aqui. Separação e parada. Agora vamos falar do travessão. No meu jardim,
esse sinalzinho aqui de travessão. Ó, nós vemos ele aqui também. No meu jardim, dizia Ruth, há principalmente cravos. Então, aqui indica que alguém está falando. O travessão indica que alguém está falando naquele momento, na frase. No meu jardim, Ruth que dizia Ruth, há principalmente cravos. Então, há alguém falando. Quando há alguém falando, é utilizado o travessão. No meu jardim, dizia Ruth, há principalmente cravos. O travessão indica um diálogo entre pessoas. Então, nos textos, quando houver o travessão, é porque há um diálogo entre as pessoas, há uma conversa. As pessoas estão conversando no texto ali. Para representar essa conversa, é usado o travessão, dizia Ruth. Então, a Ruth está dizendo, por isso que há o travessão. Agora, vamos para a outra folhinha. Sinaliza as frases e copias. Que dia lindo! Aqui nós temos, ó, a Tiana vai fazer com vocês essa letra A. Aqui nós temos o quê? Uma admiração, uma alegria. Que dia lindo! Que dia lindo! Então, quando nós temos uma admiração ou uma alegria, nós usamos qual sinal de pontuação? Nós usamos a exclamação. Então, vamos inserir o ponto de exclamação. Por quê? É uma admiração ou alegria, nesse caso aqui, mas também pode indicar outros sentimentos. Que dia lindo! Então, a Tiana fez esse com vocês. Nas próximas frases, quando houver uma pergunta, por exemplo, vocês vão usar o ponto de interrogação. Quando simplesmente finalizar a frase, vai ser o ponto final. E quando houver pausa, parada, separação de palavras, vocês vão usar a vírgula. A Tiana vai apagar para continuar. Vamos lá. Letra B, como é o seu nome? A Tiana vai ler com vocês. Letra B, como é o seu nome? Letra C, você vai à aula hoje? Letra D, hoje vou dormir cedo. Aqui houve o quê? Vocês vão pensar, houve uma admiração? Houve uma pergunta ou houve simplesmente um término de frase, um final de frase? Se houver simplesmente um final de frase, vocês vão usar o ponto final. Se for uma admiração, vocês vão usar o ponto de exclamação. Se for uma pergunta, vocês vão usar o ponto de interrogação. Letra E, não façam barulho. Não façam barulho. Aqui está indicando o quê? Vocês vão pensar e vão usar os pontos. Letra F, eu gosto de chocolate. Vocês vão pensar se é admiração, se é pergunta ou se é simplesmente um fim de frase. E vão usar os pontos, tá bom? Aqui vamos fazer essa outra parte, pontuando. Pontue a frase abaixo com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula. Letra A. Quais são os pontos cardeais? Aqui nós temos o quê? Nós temos simplesmente um fim de frase, nós temos uma pergunta ou nós temos uma admiração? Ou uma surpresa? Nós temos uma pergunta. Numa pergunta, nós usamos o ponto. Qual ponto nós usamos na pergunta? Nós usamos o ponto de interrogação na pergunta. Então, quais são os pontos cardeais? Nós usamos o ponto de interrogação.
E aí, aqui, vocês vão ver qual vai ser a pontuação que eu vou utilizar. Se tiver pausas, paradas, vocês vão usar vírgula. Se for admiração, vocês vão usar ponto de exclamação. Se for pergunta, ponto de interrogação. Se for simplesmente um término de frase, ponto final. Então, vamos lá. Se for pausa, parada, vírgula. Se for pausa, parada, separação de frases, separação de palavras, vírgula. Se for pergunta, ponto de interrogação. Se for admiração ou surpresa, medo, algum sentimento, ponto de exclamação. Se for simplesmente um final de frase, ponto final, tá bom? Aí vocês vão fazer as outras, a letra B, a letra C. Tia Ana vai ler com vocês. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Onde o sol nasce? No leste. Letra B. Mariane, de que fruta você gosta? As frutas de que mais gosto são laranja, uva, pera e maçã. Que céu azul! Quanta beleza! Lua cheia, estrelas brilhantes e nuvens branquinhas dançando no céu. Tiana vai ler novamente a letra B assim. Mariane, de que fruta você gosta? As frutas de que mais gosto são laranja, uva, pera e maçã. Letra C. Que céu azul! Quanta beleza! Lua cheia, estrelas brilhantes e nuvens branquinhas dançando no céu. Continuando. Aqui na outra folhinha, qual é o ponto? Pontue corretamente as frases com ponto de interrogação ou ponto de exclamação. No ponto de exclamação, nós usamos quando há medo, quando indica medo, quando há admiração, quando há alegria. E o ponto de interrogação, nós usamos quando é uma pergunta. Então, ponto de exclamação para admiração, surpresa, alegria. E ponto de interrogação para perguntas. Letra A. Como a praça está cheia? Como a praça está cheia? Aqui nós temos uma admiração. Na admiração, nós usamos qual ponto? Nós usamos o ponto de exclamação. Como a praça está cheia? Na letra B, ai, que dor de cabeça! Aqui nós temos o quê? Nós temos uma pergunta? Nós temos simplesmente um término de frase? Ou nós temos uma surpresa, uma admiração, uma demonstração de sentimento? Então, se houver uma demonstração de sentimento, é ponto de exclamação. Se houver só uma pergunta, ponto de interrogação. Se for simplesmente um término de frase, ponto final. Letra C. Quem é esta menina? Letra D. Puxa, que doce gostoso. Letra E. Quantos anos você tem? Aí vocês vão colocar aqui, tá? A resposta. Não tem aqui o espacinho, mas é aqui que vocês vão colocar. Letra F. Nossa, como você é inteligente. Letra G. Quantas horas são? Letra H. Como o céu está bonito. Letra I. Que dia é hoje? Letra J. Como você está bonita. Letra K. Você quer um doce? Então é isso. Por hoje é só. Qualquer dúvida é só perguntar à tia Ana. Um grande abraço a todos vocês.